Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Depois de uma semana aí afastado, devido à doença ou deficiência, vamos chamar assim de deficiência física, que Deus ele tem cuidado dos dele. E eu costumo dizer que eu sou um filho muito mimado. Deus ele tem me pego no colo, ele tem me caminhado, ele tem sido um pai muito zeloso comigo. O Senhor tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. É lógico que em algumas situações, ele tem usado uma bênção, que é a minha esposa, que tem realmente cuidado. Deus tem usado também muito ela para cuidar de mim, Mas peço desculpa para vocês de uma semana aí de ausência, Mas com certeza acho que vocês entendem, essa situação. É muito interessante, o Senhor me deu a semana passada mesmo essa palavra, mas devido, como eu falei para vocês, deficiência, eu resolvi aquietar meu coração, até porque meu canal já tem vários vídeos, dá para os irmãos escolherem lá um tema e buscar conhecimento de Deus, buscar compreensão de Deus, das coisas do alto que Deus tem revelado para nós, E hoje eu quero estar conversando com vocês a respeito de um tema muito pouco falado, porque hoje a gente vê as igrejas, ela tem uma preocupação muito grande de celebração, de dizer palavras de atualidade, e aquilo que realmente ela tem que dizer, ela acaba não dizendo, porque hoje nós temos, infelizmente, igrejas mortas que têm trazido uma palavra que não gera vida, têm trazido uma palavra que não transforma a vida, têm trazido uma palavra que não traz cura, sinais, maravilhas. E isso é a característica da igreja de Deus. Se qualquer um de vocês estiver em uma igreja que não há vida, que não há manifestação do Espírito Santo de Deus, aonde não há curas, maravilhas, transformação de vida, santidade, aonde o pastor não prega santidade, não prega o reino dos céus, não prega o arrebatamento, não prega santidade e justiça, você está numa igreja morta. Isso é muito triste, Talvez você não notou isso daí porque você também esteja morto, Hoje nós vivemos num mundo muito adaptativo, vamos dizer assim, As pessoas, elas já se acostumaram com o dia a dia, Elas não têm a sua mente, os seus olhos voltados para os céus, voltados para a eternidade. As pessoas acham que vão ficar nessa terra para sempre. Elas não têm noção que essa terra está por um momento, que ela vai ser destruída, Nós temos aí rumores de guerras e evidências de guerra, A China querendo invadir Taiwan e dizendo se os Estados Unidos se meterem nesse assunto que para eles é interno, eles vão estourar umas bombinhas lá, Então a coisa realmente ela está muito feia, meus amados. Nós estamos vivendo num momento muito negro, aonde estão sendo tolhida a liberdade individual de cada ser humano. Hoje você não tem a opção de decidir pelo que você quer fazer ou não, pela sua liberdade, pelas suas escolhas, O governo ele está se colocando de uma maneira impositiva. Então nós estamos vivendo um momento muito de trevas. Trevas de uma tal forma que hoje não se tem mais pai. Olha o que eu vou dizer, não se tem mais pai, não se tem mais mãe. Os pais colocam os filhos de frente para uma televisão e deixam eles lá à bel vontade aprendendo homossexualismo, aprendendo espiritismo. A maioria dos desenhos, 99%, é puro espiritismo, Os personagens têm aqueles olhos vermelhos ou verdes, justamente materializando
coisas espirituais. Hoje as crianças, né, elas estão sendo educadas pelo próprio diabo através do aparelho de televisão, e nós vemos pais frouxos, né, pais que eles não querem ter trabalho nenhum com os seus filhos, tem já a sua vida, a sua leitura, a sua religiosidade, a sua forma de entender ou mesmo se portar na presença de Deus, e as coisas fundamentais da palavra de Deus acaba ficando relegado, né? Ou seja, nós temos hoje vários zumbis sobre a terra que não tem mais o Espírito Santo. As pessoas vivem com unções antigas, né, de quando elas se converteram, e elas não têm renovado esse Espírito Santo. A gente realmente está vivendo um momento bastante de decadência, meus amados. Decadência porque as pessoas hoje não têm mais comunhão com Deus, não ouvem Deus, não ouvem o Espírito Santo. E quando ouvem é para coisas para beneficiar, entendeu? É para ganhar dinheiro, é para elas decidirem aquilo que ela já queria decidir, né? Então elas escutaram o Espírito Santo dizendo para ela que pode fazer, né? E não sabe que alguns princípios cristãos é sempre perder, é sempre não ganhar, é o último lugar, é não evidência, é humildade sempre, é nunca estar certo, é não discutir com ninguém, é realmente demonstrar o caráter de Cristo, demonstrar a vida. As pessoas não conhecem nem Jesus, meus amados. Isso é muito triste. Elas muitas vezes elas pensam em subir para os céus, mas elas não sabem quem é Cristo. Porque Cristo, na verdade, tem que ser uma extensão da vida que elas já têm aqui na terra, né? Então, sem mais delongas, eu quero ler para vocês uma passagem, né? Que está lá no Evangelho de João 12, a partir do versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu que havia chegado a hora dele voltar à sua glória no céu, e que, ele dizendo, eu devo morrer como um grão de trigo que cai dentro da terra. Se eu não morrer, ficarei sozinho, uma semente isolada. Porém, a minha morte produzirá muitos novos grãos de trigo, uma abundante safra de novas vidas. Se amarem suas vidas aqui embaixo, vocês perderão a vida real. Se desprezarem a sua vida aqui embaixo, vocês trocarão esta vida pela glória eterna. Se qualquer homem quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar aonde eu estou. Se me seguirem, o Pai os honrará. Amados, eu pergunto para vocês: vocês conhecem Cristo? Vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural com Cristo? Vocês já viram Cristo? Vocês têm noção de quem é Cristo? Ou quem Ele deveria representar na vida de vocês? Vocês conseguem escutar a voz de Cristo? Qual o grau de intimidade ou conhecimento que vocês têm de Cristo? Eu falo isso numa tristeza muito grande, meus amados. Por quê? Talvez vocês aí tenham 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas vocês não conhecem Jesus Cristo. Vocês vivem uma vida totalmente religiosa, uma vida onde vocês não demonstram a santidade de Cristo, vocês não demonstram o caráter de Cristo, vocês não demonstram a vida de Cristo em si. Cristo é uma pessoa real. O que difere a religião cristã de todas as outras religiões é que o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo. Ele veio aqui nessa terra, viveu, padeceu, morreu, mas ressuscitou, diferentemente de todas as outras religiões. E o que demonstra que Jesus ressuscitou? É a nossa vida. É o nosso testemunho. É a forma com que nós tratamos as outras pessoas, é a forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós nos relacionamos. É a falta de identidade das coisas desse mundo, ou seja, é a gente não ter nenhuma identidade com este mundo.
As pessoas hoje estão buscando bandeiras, né? Elas são direita ou esquerda, comunista ou liberal, conservadores ou socialistas. Mas e o cristão? O que o cristão tem que ser neste mundo tão polarizado? O cristão tem que ser como Jesus, mas como ser como Jesus se vocês não conhecem Jesus? Lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam um pouquinho sobre a vida de Cristo. E ali a gente vê categoricamente como que era a vida de Cristo. Ele não entrava em discussão, ele não procurava ter razão, ele fugia de evidências das coisas humanas, ele não se metia em política, ele dizia claramente: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele honrava a mãe dele, tanto que ele cuidava da mãe dele, até a morte de cruz, quando ele estava ali morrendo, ele olhou para João, o discípulo menor, e falou assim: olha, mãe, aí está o seu filho, o filho está sua mãe, ou seja, para que João cuidasse da mãe dele, ou seja, ele honrava a mãe dele. Ele era um Deus que tinha comunhão com o Pai plenamente, tanto que todas as coisas que ele fosse fazer, pensar ou agir, o cuidado dele era agradar o Pai. Eu fico pensando, e hoje eu vejo na prática que não existe hoje cristãos que eu possa conhecer e dizer assim: ó, realmente este homem é uma evidência de Cristo na Terra. Por quê? Porque hoje as pessoas estão querendo ou procurando satisfazer as suas vontades. As pessoas querem a riqueza aqui dessa terra, elas querem ser prósperas, elas querem as coisas aqui dessa terra, elas querem as coisas materiais. E a Bíblia diz claramente que se nós tivermos amizade com este mundo ou amarmos este mundo, nós detestaremos o Pai. Por quê? Porque a nossa visão, a nossa meta, o nosso olhar, ele tem que estar nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Por isso que nós temos que andar nos caminhos de Jesus. Mas para a gente andar no caminho de Jesus é uma longa caminhada, meus amados. Em primeiro lugar, vocês deveriam todos os dias, meditar, pelo menos no livro do Evangelho de João, para conhecer um pouquinho de Jesus. É o livro que mais fala sobre Jesus. Ali já começa em João 3, que importa é que nós nasçamos de novo. Se nós não morrermos, nós não podemos ver o reino dos céus. Ou seja, se nós não cairmos na terra, todas aquelas práticas que nós praticávamos antes de conhecer Jesus, se conhecemos Jesus, né? Eu estou partindo aqui de um pressuposto muito difícil, porque eu vejo hoje que as pessoas não conhecem Jesus. Elas se tornaram religiosas, elas vão na igreja, elas têm uma ideia de Deus, mas elas não têm mudança nenhuma nas suas vidas. Elas andam como as pessoas do mundo, elas se comportam como as pessoas do mundo, elas pensam como as pessoas do mundo, elas se projetam como as pessoas aqui do mundo da terra. Elas defendem com unhas e dentes, ferreamente, os seus pontos de vista. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus era pura humildade. O que determina, o que identifica um verdadeiro cristão é a humildade. Ele pode muito bem, num primeiro momento, se exaltar ou ficar bravo, mas ele logo em seguida ele tem que pedir perdão e entender que ele não tem que ter razão em momento algum, não tem que prevalecer em momento algum, não tem que discutir em momento algum. É uma vida realmente morta. Uma vez, eu não sei se eu sei como, eu sou muito assim falho em contar algumas histórias, né? Mas uma vez um discípulo, né, falou: Senhor, como que eu faço para passar essa raiva de mim, né? Porque ele estava bastante estressado, né? Ele falou assim: vai lá no cemitério e começa a xingar todo mundo lá, né? Ele foi, o mestre mandou, né? Ele chegou lá e começou a xingar, né? E daí ele voltou, o mestre perguntou: e aí, como é que foi?
Nada, eu xinguei, me esvaziei, mas não tive resposta nenhuma. Mas eu continuo me estressado. Ele falou, vai de novo. Aí ele pegou e foi no cemitério e começou a xingar. Daí na hora que ele voltou, ele estava esvaziado, ele estava totalmente vazio, né? E o mestre perguntou, e aí, como é que tá? Eu estou mais calmo, né? Mas como foi sua experiência? Sim, eu me esvaziei de toda aquela ira que eu tinha e pude xingar, pude me extravasar e eu prevaleci, ou seja, ninguém contestou aquilo que eu falei, né? Daí o senhor dele disse assim, você não aprendeu nada. Porque quando a gente está estressado, quando a gente está cheio de raiva, cheio de ira, a grande questão é nós olharmos para o profundo de si mesmo e percebermos que nós somos os únicos culpados de toda a mágoa, de toda a ira, de toda a raiva que nós mesmos acumulamos. Ou seja, nós temos que viver uma vida morta, meus amados. Porque nada do que as pessoas possam fazer com a gente, elas ganharão algum êxito se nós não tivermos a reação pela qual elas esperam. Ou seja, é nós que damos continuidade à ira das pessoas. Se elas virem, se você brigar com um defunto, o que você vai ganhar com isso? Nós temos que nos comportar como defunto. Eu me lembro uma certa situação, nessa passagem mesmo que eu li, João 12, quando os gregos, né, quiseram levar Jesus para eleger ele como rei, ele falou assim, não, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não produz fruto nenhum. Isso é nós. Se nós não morrermos para as nossas razões, se nós não morrermos para as nossas vontades, para os nossos pontos de vista, nós vamos gerar pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas que sempre querem ganhar as discussões e por aí afora. Agora, se nós não tivermos nenhum tipo de preocupação em ganhar discussões e nem querer estar certo, aí nós faremos uma escola de pessoas humildes. Me perdoe, meus amados, ainda estou sarando ainda da minha deficiência física. É isso que nós temos que gerar. Nós temos que gerar humildade, nós temos que gerar sintonia com Deus, nós temos que gerar comunhão com Jesus, nós temos que gerar a própria essência de Deus. Vou ler para vocês um outro versículo. Está lá em João 12 também, a partir do versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedeçam-me. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um outro Consolador que nunca deixará vocês. É o Espírito Santo, o Espírito que conduz toda a verdade. O mundo em geral não pode receber porque não o procura e não o conhece. Mas vocês sim, porque Ele mora em todos agora e um dia estará com vocês. Não, eu não abandonarei vocês, nem os deixarei como órfãos. Eu voltarei para vocês daqui a pouco. Eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque eu viverei novamente e vocês também. Quando eu tornar a viver, vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que me obedecem é o que me amam, e porque Ele me ama, o meu Pai o amará e também eu me revelarei aos que me amam. Amados, amor no reino espiritual não é nenhum sentimentalismo, Senhor, eu te amo, não. Amor no reino espiritual é obediência. Obediência de toda a palavra de Deus. Deus, Ele odeia o modernismo. Se você acha que não, Deus, Ele se modernizou, as coisas não são, você está enganado. Deus, Ele continua o mesmo hoje, o ontem, hoje e continuará eternamente o mesmo Deus, o Deus que zela pela sua palavra, zela pela sua santidade, zela pela sua justiça. Nós estaremos nos enganando em achar que iremos subir aos céus se nós não tivermos santidade, se nós não formos santos.
Amados, acredite em mim. O próprio Hebreus 12:14 diz assim: segui em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Busque ao Senhor com santidade, meus amados. Principalmente procure conhecer Jesus. Eu olho ao meu redor tantas pessoas, não tem nada a ver de julgamento, porque a Bíblia fala assim que nós podemos olhar para a árvore e julgar os frutos. Está lá em Mateus 7. E eu olho ao meu redor, eu vejo tantas pessoas preciosas, sabe, que entraram no modo automático religioso, aonde não dá nenhum testemunho cristão, aonde não dá um testemunho para os seus filhos, aonde deixa os seus filhos em frente à televisão o dia todo, aonde é um cristão só de final de semana, que ele vai lá, muitas vezes até prega no púlpito, mas dia de semana assiste futebol, não procura fazer culto doméstico com a sua família, não procura estar em comunhão com Deus, não procura manter a sua mente ligada em Deus. Então eu queria tanto, sabe, meus amados, que o Senhor pudesse fazer uma revolução nos vossos corações, para que vocês procurassem conhecer a Deus. Você mulher, você homem, você pai, você filho, você avó, você neto, procurem conhecer a Deus enquanto é cedo, enquanto ainda há tempo, porque a porta da graça ela está se fechando muito rápido, meus amados. Hoje nós vemos o pecado ele desenfreado. As pessoas hoje elas não têm nenhum tipo de constrangimento em pecar na frente das outras pessoas. E em Daniel fala que o santo se tornará mais santo e o imundo se tornará mais imundo ainda. Nós estamos vivendo este momento. Eu vejo as pessoas indo na igreja, mas elas não conseguem viver santidade. Que antigamente você conseguia disfarçar essa vida, né? essa religiosidade. Hoje não, hoje você não consegue mais disfarçar. Você briga com o seu marido, você briga com a sua esposa, você briga com os seus filhos, você xinga, você acusa, você mente, você rouba. Você não consegue mais manter a aparência que era antigamente. Isso de uma certa forma é bom, porque isso está expondo como você é hoje. Você está tendo a liberdade de mudança, porque as pessoas estão vendo o quanto você é falso, o quanto você é hipócrita, o quanto você precisa de Deus. Eu vejo isso como... Dá licença. Eu vejo isso como bênção, meus amados. Essa exposição de quem verdadeiramente somos. Isso é graça de Deus para que dê tempo de você se consertar e perceber que você precisa de mudança, que você precisa de santidade. Eu quero continuar lendo com vocês, né, lá Colossenses, a partir do capítulo 2, que diz assim: e agora, assim como vocês confiam em Cristo como Salvador, confia nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com Ele. Deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraia dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Vocês estavam mortos em pecados e os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que haviam contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês tinham obedecido, tornando essa lista de pecado, Ele a destruiu pregando na cruz. Existe uma sentença contra nós dizendo assim: inferno, condenação eterna. Nós estávamos condenados a viver eternamente no inferno, meus amados. Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele rasgou essas sentenças contra nós.
Mas qual que é o objetivo dele ter rasgado essas sentenças contra nós? Para que nós abandonássemos a nossa velha vida e vivêssemos a vida dele. Uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Só que a gente sempre vai cair numa constante, eu quero que vocês percebam isso, se nós não conhecermos Jesus, como vivermos uma vida de santidade? Amados, eu escuto o Senhor constantemente. É dormindo, é acordado, é trabalhando, é na sala, é no quarto, é no banheiro. Será que eu sou diferente de vocês? Não. Eu quero Cristo. Eu reconheço que eu era cego, pobre, nu. Eu estava condenado. Eu sou uma das pessoas mais gratas do lugar da onde Deus me tirou. Eu estava condenado totalmente no pecado. Ele veio e me salvou. Então eu tenho uma dívida de gratidão com Ele, e essa dívida me dá um prazer tão gracioso que eu escuto Ele constantemente. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Portanto, que ninguém censura vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comerem em festas e feriados judaicos, ou cerimônias de lua nova e sábados. Estes são preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Nós temos tão que conhecer a Cristo, meus amados, porque hoje nós somos presos a dogmas de coisas passadas, de coisas que já foram encerrados na cruz, do que comer, do que não comer, do dia que guardar, do dia que não guardar. A minha maior tristeza, antigamente eu ainda procurava discutir, eu confesso a minha fraqueza, o meu orgulho de antigamente, eu procurava discutir com as pessoas a respeito de preceitos e dogmas, a respeito de dia de guardar, do que comer ou coisa assim. Só que isso é loucura, discutir com qualquer pessoa se as pessoas não conhecem Jesus. Porque aqui está dizendo claramente que essas coisas eram sombra das coisas que haviam de ser manifestado, porque a realidade é o próprio Cristo. Ele cumpriu todas as coisas em nós e para nós. Todas aquelas coisas eram sombras. Para quê? Porque o objetivo principal é como se Deus falasse assim: olha, vocês jamais conseguem cumprir todos os mandamentos, ou todos os preceitos, ou todas as leis mosaicas. Então Jesus cumpriu e Ele nos libertou dessas coisas para que nós tenhamos tão somente uma única ligação com Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós cumprirmos esse objetivo, nós estaremos cumprindo todo o mandamento. Mas poucas pessoas conseguem entender isso, porque o objetivo principal, ou fundamental, ou pelo menos central, é conhecer a Jesus. E como que eu posso discutir com pessoas que não conhecem Jesus? Daí você fala, mas você está julgando? Não. As pessoas, elas demonstram que conhecem Jesus através das suas atitudes, gestos, palavras, maneira de se portar, de andar, de pensar, de se relacionar. A gente consegue ver Jesus nas pessoas através dessas atitudes, não é através de palavras não, dizendo assim: eu sou cristão, Jesus está em mim. Não, não é dessa forma. Isso não quer dizer nada. Eu costumo dizer que falar até papagaio fala. Continuando lá em Colossenses, a gente está lendo em Colossenses 2, né? Agora a partir do versículo do capítulo 3, diz assim: já que vocês, por assim dizer, voltaram a viver novamente quando Cristo se levantou dentre os mortos, põe agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus no lugar de honra e de poder. Que o céu ocupe o pensamento de vocês. Não gastem o tempo preocupando-se com coisas aqui de baixo.
Vocês devem ter tão pouco desejo deste mundo como uma pessoa morta. A verdadeira vida de vocês está no céu com Cristo e com Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de todas as suas glórias. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão espreitando dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que fazem tais coisas. Vocês costumavam fazê-las quando suas vidas ainda eram parte deste mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas roupas apodrecidas da ira, o ódio, a blasfêmia e as palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade e que fazia esta espécie de coisas, agora ela está morta, desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou a vida nova no íntimo de vocês. Nesta vida nova, não importa a nacionalidade, a raça, a educação, a posição social de alguém. Estas coisas não significam nada. O que importa é se a pessoa tem Cristo ou não. E Ele é igualmente acessível a todos, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhe deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo amor e preocupação por vocês, também vocês devem pôr em prática a bondade e uma piedade cheia de compaixão pelos outros. Não se preocupem em causar-lhes uma boa impressão, mas estejam preparados para sofrer com paciência e resignação. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar aos outros. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanece unida em perfeita harmonia. Que a paz do coração que vem de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isto é responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo, e sejam sempre agradecidos. Lembra que Cristo ensinou-os que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e tornem sábios. Ensine essas palavras uns aos outros. Cantem-nas em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com o coração agradecido. E tudo quando fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus e vão com Ele à presença de Deus e Pai para lhe dar graças. Finalizando, meus amados, aqui eu quero deixar muito claro que a maior dificuldade em pregar o Evangelho é entender que, aqui eu estou falando para várias pessoas crentes, né, de várias religiões, várias denominações, mas pergunte para si mesmo: você conhece Jesus? Você já viu Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Se você responder rápido, não, eu tenho certeza da minha salvação, você é louco. Nós só podemos ter certeza da nossa salvação quando nós atravessarmos aquele portal dos céus, aquele limiar aonde separa a nossa vida material da vida celestial. Não tenha certeza da sua salvação, busque ela ardentemente. Gere ela no teu coração. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida de comunhão. Busque conhecer Jesus. Busque preservar em si a essência de Cristo.
Amados, o arrebatamento ele está muito próximo. E eu costumo dizer isso e deixo isso bem frisado para vocês, que Deus ele só vai buscar Jesus. Se o Espírito Santo que nós dizemos que temos, se ele não gerar Cristo em nós, nós não vamos subir. Nos céus não vai entrar mais pecado. Se você não viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com um Cristo que você já deveria conhecer, você vai para o inferno. É triste dizer isso claramente, mas eu estou sendo amigo teu. Você vai para o inferno. Eu estou dizendo isso para que você possa se arrepender agora, pedir perdão para Jesus e buscar uma vida de santidade e procurar conhecer Jesus e ter a essência de Jesus na sua vida. O tempo está acabando, meus amados. Quando a porta da graça fechar, já não terá mais nenhum tipo de chance para você. O céu é real, assim como o inferno é real. Jesus foi a pessoa que mais pregou sobre o inferno. Que você possa se arrepender no dia que se chama hoje e conhecer Jesus. Queria tanto conversar com vocês coisas mais profundas, mas quero que vocês conheçam Jesus, para que nós tenhamos essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que o Espírito Santo venha despertar o coração, o desejo, a vontade para que vocês conheçam Jesus. É maravilhoso conhecer Jesus. É maravilhoso ter uma vida em Cristo. É maravilhoso viver em comunhão com Cristo. É muito gostoso, meus amados. A confiança deveria ser 100% nossa em Cristo, como eu tenho a minha confiança 100% em Jesus. Gostaria tanto que vocês conhecessem Cristo pelo menos da forma que eu conheço. Essa intimidade que eu tenho, essa alegria, essa paz, essa profundidade em Cristo. Mas a gente está vivendo um momento do azeite, não dá para a gente repartir o azeite com ninguém, conforme está lá em Mateus 25. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, no poderoso nome de Jesus. Amém.